calorzão só. É. Amigo. Fácil da vida não. Na cidade tá todo mundo de quarentena. Aqui, ó, tem quarentena na roça não. Bem que o pai falou, estuda porque senão seu futuro é na enxada. Aí eu não estudei. Tô aí. Mas enfim, vamos lá. Salve galera, bem-vindo ao segundo vídeo da série Quarentenados. No primeiro vídeo nós falamos das configurações básicas ali para que você comece a fazer o seu texto ou configurar o seu texto corretamente dentro das normas da BNT ou daquilo que o seu professor pelo menos espera que você faça. E hoje nós vamos ver uma outra parte. Hoje nós vamos falar simplesmente da capa. Ok? Tem muitos trabalhos que o professor pede para se colocar capa. Eu, particularmente, quando o aluno vai me enviar o trabalho por e-mail, eu não vejo necessidade de se colocar uma capa, porque a capa serve para proteger o trabalho. Tá? Isso quando você imprime, né? Proteger dele, que ele suje, que ele rasgue, alguma coisa nesse sentido. Mas se você vai enviar o seu trabalho para o professor, a capa serve só para conter algumas informações adicionais e não realmente proteger o seu trabalho. Então, eu prefiro que tenha só o nome do aluno, né, e o texto na sequência, quando é por e-mail, quando vai vir online o trabalho, que é isso que está acontecendo nesses dias de quarentena, ok? Mas cada professor pode solicitar aí capas ou não para os seus trabalhos. Então eu quero mostrar duas formas aqui de fazer a capa. Primeiro eu quero mostrar a forma na qual não é digitado, né, que é feito manual, ainda quando você não tem o computador, né? E aí eu já vou dar umas dicas para vocês. Pessoal, nós quando fazíamos capa lá muitos anos atrás, nós comprávamos uma folha chamada folha de almaço para que o trabalho fosse feito naquela folha. Hoje o que eu vejo muitas vezes os alunos fazendo, mesmo com as condições melhores, o aluno vai lá, ele pega uma folha do caderno, rasga aquela folha, vem cheio daqueles picotinhos ali da molinha, ele não tem coragem nem de cortar e entrega para o professor aquele negócio. A vontade quando eu vejo um negócio daquele é de pegar e rasgar o trabalho, mas eu não faço isso. Por quê? Porque ele não teve nem o cuidado de simplesmente arrumar aquela folha da maneira correta para entregar o seu trabalho, ok? Então, quando você vai entregar um trabalho manual para o professor, vai na livraria, compra uma folha de almaço, custa 30 centavos, vem 2 páginas, você pode escrever dos dois lados, né? Só não pode escrever nos dois lados quando é a folha da capa, depois quando é a folha do texto você pode escrever de ambos os lados, para que entregue, né, um trabalho decente. Só aquele aspecto visual de você estar entregando naquela folha, e não naquela folha de seu caderno que você arrancou e entregou de qualquer jeito, só aquele aspecto visual vai chamar a atenção do professor e vai melhorar a sua nota, eu tenho certeza disso. Então, se vai fazer manual, folha de almaço. Então eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui no Word mesmo, mas a imagem que eu vou mostrar é uma folha de almaço, ok? Então você está vendo ali que você tem duas retinhas, né, vermelhas na vertical. Então você precisa obedecer, né, aquela margem tanto de início quanto de final. Você não pode escrever nem antes disso aqui e nem depois disso aqui, para não ficar feio o seu trabalho. Então, no manual, você vai fazer da seguinte maneira. Tá? Lembra que eu falei que eu estou mostrando aqui algumas normas, mas os professores podem pedir coisas um pouquinho diferentes, mas em geral é isso aqui que eles vão pedir. O nome da instituição, então eu coloquei aqui bem grande, Colégio Estadual Dario Veloso, tá com a letra de mão ali, né, porque tá no computador, eu estou mostrando no computador, mas você vai escrever com a letra de mão, bem grande, bem bonito. O nome da disciplina,
língua portuguesa, o nome do professor, tá ali, e aí embaixo você vai escrever qual é o tema do seu trabalho. Pessoal, não escreva como tema trabalho de português, trabalho de tal matéria. Isso não é. O que é para você fazer aqui no título do trabalho é aquilo que ele pediu para você fazer. É uma redação, então você vai escrever redação sobre tal coisa. É uma interpretação textual, você vai escrever interpretação textual. É um resumo do livro tal, você vai escrever resumo do livro tal. Então aqui, que você vai escrever bem grandão no centro da folha, não é trabalho de língua portuguesa. Esse tipo de coisa não existe. É o título do seu trabalho que você vai escrever aí, ok? Depois, abaixo, você vai escrever aí já mais alinhado ao lado direito o seu nome, né? Eu coloquei um nome qualquer, o seu número da chamada e a série, né, que você está frequentando. Então, geralmente, o número e a série vai estar numa linha só e o teu nome acima. E lá nas últimas linhas vai estar a cidade e o ano, ok? Então, eu vou mostrar aqui, ó, de uma vez só, como ficaria a sua folha. Vamos ver se você vai conseguir visualizar aqui, ó. Olha lá. Essa é a capa correta de um trabalho feito à mão. Então, você está visualizando todas as informações ali. Então, se você fizer um trabalho à mão, da próxima vez, é assim que você tem que entregar, obedecendo as margens, obedecendo as linhas. Obviamente, se você vai escrever o nome da instituição, você pode ultrapassar a linha de cima ou a linha de baixo, mas jamais as linhas laterais nas verticais, ok? Jamais você passa essas duas linhas. Tranquilo isso? Fazer à mão é essa capa. Quando você vai digitar, não vai mudar muita coisa não, tá? Então aqui agora eu vou mostrar aqui uma capinha do Senai e quando você fizer um trabalho para mim, é essa capa que nós utilizamos, é essa capa que você pode fazer aí, né? Inclusive, você pode verificar com os outros professores depois para estar fazendo igual, porque essa aqui é a capa, inclusive, do TCC, quando a gente usava o TCC até o semestre passado. Então, você tem o nome da instituição. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem, né? Essa imagem ela já está obedecendo às margens 3, 3 e 2, 2 lá embaixo. Então, você vai simplesmente pegar essa imagem e colar ali em cima, ok? 3 espaços depois da imagem, você vai colocar o nome das pessoas que estão fazendo o trabalho. Então, eu coloquei só um nome aqui. Se tiver mais de uma pessoa fazendo o trabalho, tanto nessa, que é digitado, quanto na outra, que é à mão, você vai colocar um nome embaixo do outro e não do lado, ok? Você não vai colocar do lado, é um embaixo do outro, obedecendo a ordem alfabética. Então, se a pessoa que estivesse fazendo comigo, por exemplo, que fosse o Afonso, ele ia estar antes do meu nome. Se fosse o Vinícius, ia ser depois do meu nome, porque está obedecendo a ordem alfabética. Então, ou ele ia estar aqui antes, ou ia estar depois, ok? Mesma questão aqui no meio, né? O meio é o tema, é o título do seu trabalho. Então, esse título aqui, ele vai falar de ética. Então, aqui, nós temos o quê? Pelo que diz a ABNT, todas as fontes que eu devo utilizar nos meus trabalhos escritos é fonte 12. Tá? Eu abro alguma exceção para capa e somente para capa. Então, no máximo, fonte 16. No máximo, aqui está no Arial 16. Então, se você tem o título, você vai colocar o título em negrito, caixa alta, em no máximo 16. Se por acaso tem um subtítulo, você vai colocar esse subtítulo na linha de baixo e letra normal, não tem caixa alta mais, a fonte continua sendo a mesma da de cima, mas somente as primeiras letras de cada palavra que vai estar em maiúsculo. Não é letra caixa alta
não é todas as letras, é só a primeira de cada palavra, ok? E nem é em negrito também. É normal, caixa alta, só a primeira letra. Lembrando que preposições, tipo o no e o de, não são consideradas palavras, são preposições. Então, o que são palavras aqui nessa frase? A ética, ambiente e trabalho. Essas são palavras. As outras duas são preposições. Aí, lá embaixo, já Toledo 2020. Mas alguém vai perguntar, professor, mas não tem que colocar o nome do professor aqui do ladinho também? Isso, dentro de um trabalho da ABNT, isso seria numa folha de rosto, que viria depois ainda da capa. Então, não existe uma necessidade de você colocar o nome do professor na capa. Se você quiser colocar e ele pedir para você colocar, tudo bem, mas não existe essa necessidade. O que se pede realmente na capa é o nome da instituição, o nome do aluno, o tema ou título do trabalho e o local e o ano. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para que vocês possam visualizar a página inteira. Vamos lá mais uma vez, aí aqui já dá para visualizar. Então essa é a capa, né? É só essas informações que devem constar na capa do seu trabalho. Se você quiser colocar o nome do professor, assim, ou aquela partezinha que diz este trabalho foi feito como obtenção da nota parcial da disciplina tal, ministrado pelo professor tal, essas informações ela na folha de rosto. Geralmente tem gente que coloca na capa também, mas não é necessário. Para mim, o que é necessário é somente essas informações, ok? Converse com os outros professores e verifique. Se eles falar que para eles está bom desse jeito, né, você pode usar o mesmo molde. Eu vou deixar disponível esses dois arquivos para que vocês possam simplesmente alterar as informações quando forem enviar os trabalhos de vocês. E aproveite essa quarentena aí para estar estudando, ok? Abraços e até mais! Vou chegar lá no fim ainda. Vou chegar lá no fim dessa rua aqui, ó. Vou descansar. Quem não mandou estudar? Você que não estuda mesmo pra você ver aqui, ó. Tá te esperando.